Gente, essa noite, para juntos adorarmos o nosso Deus, amém? Isso é muito precioso, poder ter uma comunidade para juntos adorarmos a Deus. Sabe, adorar a Deus sozinho em casa não é a mesma coisa. Não sei se você já tentou, mas se não tentou, nem tente. Não é para nós cristãos. Deus nos fez andar em povo, amém? Em família, em muita gente, em gente que quer as mesmas coisas que a gente quer. Adorar a Deus, servir a Deus, cada vez mais obedecer a esse Deus que tanto fez e tanto faz por nós, amém? Eu queria então que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus. Mateus, capítulo 9, perdão. Mateus, capítulo 9. Abra sua Bíblia comigo. Hoje é um culto especial. É o nosso culto de ceia do Senhor. Todo primeiro domingo do mês, celebramos a ceia do Senhor. É um culto em que fazemos todos juntos. Então, todos os ministros do Kids também estão aqui com a gente. Todas as crianças também estão aqui com a gente. É um culto mais prazeroso, é um culto mais agradável, porque a gente está todo mundo aqui no mesmo lugar, com a mesma vontade. E queria pedir para você, pai, para você, mãe, sempre valorizar essa oportunidade que você tem no mês de adorar junto do seu filho. Ele olhar para você, como que você adora, como você expressa. Quando nós estamos assistindo um jogo de futebol, eu já acho que falei isso aqui algum dia, e aí sai um gol do seu time aos 45 do segundo tempo. Me parece que teve um jogo aí que teve uma reviravolta hoje, né? E aí você grita assim, gol! Uau! É assim que você grita? Eu entendo que o momento do louvor, adoração e também o momento da palavra, embora não tenhamos muitas interações, mas o culto como inteiro, eu não só presto culto a Deus com a minha mente, eu presto culto a Deus com tudo que eu sou. E por isso, em muitos momentos, no momento de culto, você pode chorar, você pode rir. Às vezes, eu faço isso muito. Você sabe por que nós levantamos assim a mão? No momento de louvor? Por que você levanta a sua mão? Porque você vê todo mundo fazendo? Nós levantamos a mão porque nós estamos rendidos. Imagina que eu tive uma experiência muito ruim quando eu cheguei em Tangará. Cheguei no ônibus, era meia-noite, 1h, eu e o meu irmão, e estávamos os dois com uma mochila nas costas, e nós estávamos descendo a Avenida Brasil. A gente tinha uma kitnet lá no final, quase perto onde é a prefeitura hoje. Aí, nós dois andando sozinhos, era bem deserto naquela época, estou falando aí de 15 anos atrás, ou mais, 20 anos atrás, meu Deus. Mas encosta um carro de polícia assim, fechou a gente na calçada, desce 2 policiais, mão para a cabeça, mão para a cabeça. A gente joga a bolsa, teve ali uma experiência não muito agradável. A gente entende que de repente é o trabalho, né? Poderiam ser 2 pessoas que tinham roubado uma casa e estavam fugindo com as coisas roubadas. Mas o rendido estou é você levantar a mão. Senhor, estou rendido a Ti. Eu levanto a mão porque eu estou rendido, eu não estou totalmente vulnerável para Deus. O louvor ou a ministração, olha só, você não vem para assistir, você vem para fazer o culto. É prestar o seu culto a Deus. Nós prestamos o nosso culto com a nossa mente,
pensando, raciocinando, mas também prestamos a nossa adoração com a nossa alma e o nosso corpo. Não tem como separar isso. Nós somos um só. Amém? Eu queria ministrar uma mensagem para você essa noite, que está aqui no livro de Mateus, capítulo 9. Lá no finalzinho dele. 9, nós vamos ler a partir do verso 35. Diz assim a palavra do Senhor. Vou ler na versão NAA. E aqui diz: E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então, Jesus disse aos seus discípulos: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amém? Glória a Deus. Eu queria ministrar a mensagem hoje, eu já vou dizer logo para você o tema, que é: Jesus se importa com você. Amém? Jesus se importa com cada um de nós. O texto nos diz, e eu ia ministrar só a partir do verso 36, mas eu preciso fazer uma introdução para que você entenda onde Mateus quis chegar aqui. O livro de Mateus mostra Jesus como um rei. Então, ele organizou todos os seus relatos no sentido de apontar para o rei. Tudo que Mateus escreve é olhando para Jesus como o rei. E ele é o rei cujo trono nunca tem fim. Amém? Ele é o filho de Davi. Ele é sobre quem é a promessa. Sobre o trono de Jesus haverá paz, prosperidade, felicidade eterna. Quando Mateus escreve o livro, ele não tem muita preocupação cronológica. Por isso que nós olhamos para o livro de Mateus com uma ótica, olhamos para o livro de João com uma ótica, para o livro de Marcos com uma ótica, para o livro de Lucas com uma outra ótica. Cada um deles quis retratar para nós hoje, que estamos aqui há 2000 anos do que aconteceu, e termos uma exatidão a respeito daquilo que Jesus é. Quando Mateus escreve então o seu livro, nos 4 primeiros capítulos, ele mostra para nós a chegada do rei. Por isso tem a genealogia do rei. Por isso tem ali o nascimento, por isso tem a tentação do rei, e aí o seu aparecimento. Mateus 5, 6 e 7 traz para nós as regras do rei, ou a legislação do novo rei. Quando você olha para 5, 6 e 7, o que você tem lá? O grande sermão do monte. Ali está condensado por Mateus como é a lei no novo reino. E a gente vai viver essa lei só no novo reino? Não, já é para nós agora. No capítulo 8, 9 e 10, Mateus, mostra o poder do rei. Amém? Vou repetir para você. O capítulo 8, 9 e 10 de Mateus tem o poder do rei. O nosso rei, ele é poderoso. Amém? Se você veio aqui na semana de oração, tivemos 2 mensagens na sexta-feira, só enfatizando esse aspecto importante, que é o poder do rei. Quando
Paulo escreve a sua oração para a igreja de Efésios, ele diz que a igreja de Efésios era uma igreja de quem se ouvia boas notícias. A fé deles era firmada em Jesus, e o amor deles pelos santos cada vez mais abundante. E Paulo, escrevendo essa carta, ele diz: eu sei que eu tenho ouvido boas notícias, mas a minha oração é para que vocês caminhem cada vez mais rápido, para que vocês perseverem nisso, e vocês vão perseverar nisso à medida que vocês perseverarem ou conhecerem mais a Jesus Cristo. E ele diz isso: quanto mais vocês conhecerem Jesus, mais vocês vão avançar na fé de vocês, mais vocês vão amar as pessoas, mais vocês vão viver para o Rei. Ele acrescenta ainda mais, ele fala assim: olha, eu quero que vocês tenham a plena revelação de quem é Jesus, mas eu também quero que vocês tenham o óleo do coração iluminado, ou seja, que não seja apenas conhecimento intelectual, que seja algo que toque o meu coração. E ele coloca ali 3 qual é. Um dos qual é, fala a respeito do poder de Deus. Nós precisamos conhecer o poder de Deus. Amém, igreja? Nós precisamos cada vez mais saber, e não só saber intelectualmente, é experimentar na nossa vida um Deus que é poderoso. Porque a partir do momento que eu conheço esse Deus poderoso, cada vez mais eu tenho mais ousadia nele. Cada vez mais eu me entrego mais a Ele. Cada vez mais é mais fácil eu confiar nele. Porque olha só, se você conhece todo o poder de Deus que é sobre a sua vida, você confiaria em Deus cada vez mais. Então, se eu tenho falta de fé, qual que vai ser a minha oração a Deus? Deus, eu quero te ver. Eu quero conhecer o seu poder. Eu quero conhecer a sua glória. Eu quero conhecer a vocação que o Senhor me destinou. Porque se eu ver o Senhor, se eu estar com o Senhor, se eu ter essa revelação do Senhor, cada vez mais eu vou correr com confiança, sem olhar para trás, sem olhar as adversidades, eu vou levar tudo no peito. É assim que o apóstolo Mateus, o evangelista Mateus, mostra para nós os capítulos 8, 9 e 10. Cada um desses, ali tem relatado 10 milagres, principalmente no 8 e 9. São 10 milagres e cada um deles tem uma razão de ter sido elencado pelo evangelista. Eu queria enfatizar com vocês 2 ou 3 milagres que vão dar força para o texto que nós lemos agora. Então, pegue na sua Bíblia, Mateus 8, é só uma folhinha, ou 2, se você está com a Bíblia do discipulado, 2 folhinhas. Mateus 8, aqui começa essa sessão que eu estava me referindo. 8, 9 e 10, o poder do rei. E aqui diz assim: quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso aproximou-se e o adorou, dizendo: Senhor, se quiser, pode me purificar. Quando nós olhamos para essa interação aqui, nós precisamos entender que em nenhum momento aquele leproso que estava acompanhando Jesus já há algum tempo, ele pergunta: o Senhor pode, no sentido de ter poder para isso. Isso não deve ser para nós objeto de questionamento. Quando nós falamos que Deus é o Deus Todo-Poderoso, isso não é uma frase de efeito.
o apóstolo Paulo, na semana de oração, expomos isso, ele fala assim, que Jesus Cristo está sentado ao lado de Deus, à direita de Deus. E sobre ele, sobre os seus pés, todas as coisas foram colocadas. Príncipes, potestades, nada está hoje que seja alheio à parte, fora do poder do nosso Deus. O nosso Deus é poderoso. Por isso o apóstolo Paulo reforça isso. Olhem e conheçam o poder de Deus. Quando o leproso olha para Jesus, ele não diz, o Senhor tem poder para isso? O pode dele é, o Senhor quer isso? Qual a resposta de Jesus, que os irmãos bem sabem? Ele disse, quero ser limpo. O texto continua dizendo, Jesus estendendo a mão tocou nele dizendo, quero sim, fique limpo. E o que aconteceu? No mesmo instante, ele ficou limpo da lepra que estava sobre ele. O desejo de Deus para nós, a vontade de Deus para você, ela é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus para você é essa, que você alcance diante dele misericórdia e graça. Eu não posso ter dúvidas nem do poder de Deus, e diante dessa situação aqui, eu não posso ter dúvida nem da vontade de Deus para a minha vida. Muitas vezes nós temos uma visão distorcida de Deus, seja para lá ou seja para cá. Deus não é aquele senhorzinho como o Papai Noel, que está ali para me dar presentes e me bajular e me dar um docinho toda vez que eu fazer beicinho. Mas Deus também não é aquele que é insensível às minhas necessidades, que é insensível às minhas preocupações, que é insensível para a tribulação que eu estou passando neste momento. Não há como a igreja do Senhor avançar se ela não ter cada vez mais claro a sua mente, a sua frente, de que o nosso Deus é um Deus bom. Mas isso não pode ser só uma retórica de palavras. Eu preciso, nas minhas orações, expressar essa confiança em Deus. Queria te dizer essa noite, olha só, Deus, Ele se importa com você. Ele se importa com você. Todos os milagres que nós vemos aqui relatados, todos eles têm uma razão. Quando o evangelista coloca eles aqui, é para enfatizar algum aspecto do reinado ou da mensagem do rei. Apoiado nesse que nós lemos o primeiro, eu queria que você fosse comigo para o capítulo 9. Lá para o verso de número 18. Diz assim, capítulo 9, verso 18. É os últimos milagres dessa sessão. Enquanto Jesus lhe dizia estas coisas, eis que um chefe da sinagoga, aproximando-se dele, o adorou e disse, minha filha morreu agora mesmo. Se você se lembra desse texto lá em Marcos 5, o evangelista narra diferente. Ele narra que o chefe da sinagoga se aproxima de Jesus e diz, minha filha está muito doente.
E aí, depois disso, Jesus se encontra com a mulher de fluxo de sangue. E aí, Jesus demora para ir até a filha de Jairo. Logo em seguida, vem outro servo dizendo: não moleste mais o Senhor, sua filha já morreu. Aqui ele já foi direto. Ele diz que a filha dele já estava prestes a morrer. E aí ele diz assim: venha impor a mão sobre ela, e ela viverá. Jesus se levantou e o seguiu juntamente com os seus discípulos. Aí tem uma interrupção. Porque Jesus vai atender a um outro pedido, que é o pedido da mulher de fluxo de sangue. Jairo, diante dessa situação, ele deve ter ficado bem aflito, não é mesmo? Se você já teve doente um dos seus filhos, você sabe que é uma das piores coisas que existe. É pior ver um filho doente do que você estar doente. E ela não estava só doente, ela estava já morta. E aí Jesus parece que vai olhar para outras coisas. Parece que Jesus vai atender a outras necessidades. E parece que ele não se importa comigo. Já aconteceu isso com você? Olha só, você está orando para algo acontecer na sua vida. E você está orando 3, 5 anos, 10 anos. Aí o irmãozinho chegou na igreja há 6 meses, há 1 ano, e ele já alcança aquilo que você estava pedindo há muito, muito tempo. Conseguiu se encaixar na vida aqui de Jairo agora? Parece que para algumas pessoas o avanço é mais rápido. Ou parece que Jesus se importa mais com elas. Mas eu vou te dizer novamente, Jesus se importa com você. Pode parecer que ele está olhando primeiro para a necessidade do outro. Mas o nosso olhar sempre é para Jesus. É como o primeiro milagre que nós falamos aqui. O leproso, ele sabe que Jesus pode fazer. Ele sabe que Deus tem poder para fazer. E a pergunta dele é: o Senhor quer? Quando Jesus se dirige para atender ali a filha de Jairo, verso 20 narra assim: eis que uma mulher que durante 12 anos vinha sofrendo uma hemorragia, veio por trás de Jesus e tocou a borda da capa dele, ou a franja. Foi ministrado aqui sobre a franja, né? Em uma das semanas de orações. Jairo está olhando para Jesus, com pressa que Jesus vai tocar na sua filha, e aí chega essa mulher com essa necessidade. Para nossa sorte, Jesus se preocupa com a filha de Jairo, mas também se preocupa com essa mulher. Ou ele se preocupa com a tua dor, mas ele também se preocupa com a dor do seu próximo que está do seu lado. Você está entendendo onde eu quero chegar aqui essa noite? Ele se preocupa com a dor daquele que está ao seu lado e de repente é alguém, porque olha só, olha o contraste. Além de Jairo estar esperando, o texto mostra que essa espera é diante de um contraste muito grande. Jairo é um homem judeu, chefe da sinagoga, muito conhecido. A mulher com fluxo de sangue, alguém desconhecida
desconhecida, que já tinha gastado todo o seu dinheiro. Jairo, como chefe da sinagoga, conhecia muito bem a Jesus, a sua história e o seu poder. Tanto é que ele estava ali por causa do poder de Deus. É o mesmo relato, se você olhar João 3, quando vai falar a respeito de Nicodemos, também alguém importante à época. E nós olhamos para a mulher, Warren Wiersbe diz que a fé da mulher era quase uma fé supersticiosa. Porque o que ela imaginou? Se eu tocar na orla do seu manto, eu vou ser curada. Ou em outras palavras, vamos trazer para o dia de hoje. Se eu tomar um copo de água, cuja água veio lá do Rio Jordão, lá de Israel, eu vou ser curado. Você entendeu? O contraste de Jairo com o contraste dessa mulher. Olha só, nós não encorajamos. Eu sei que de repente você vê vídeos na internet, né? Pastores fazem as orações e diz assim, pegue um copo com água. Vamos orar no copo com água. Ou vamos trazer aqui um óleo ungido. Quem que é ungido? É o óleo? O que nós aprendemos aqui há 2 domingos atrás? A nossa fé não é em coisas ou nem mesmo nos milagres. A nossa fé é em Jesus. É em Jesus. Eu não preciso de um óleo ungido para expulsar demônio. Eu não preciso beber uma água, posso falar água batizada? Não, uma água que foi orada, uma água orada. Eu não preciso disso. Mas olha só, Jesus curou ela, mesmo a fé dela sendo uma fé supersticiosa. O que isso diz para nós? Que nós não devemos ficar molestando aqueles que ainda estão crescendo na fé. Nós não precisamos ser os chatos que vão dizer, olha só, você está crendo errado. Nós podemos dizer de uma forma muito mais simpática, nós podemos ajudar as pessoas a crescerem de uma forma muito mais suave. Mas Jesus, mesmo aquela mulher diante de uma fé supersticiosa, ele ainda cura. E ainda, olha só o que Jesus faz. Porque Jesus podia ter muito bem deixado aquela mulher ser curada e continuar caminhando, não podia? Mas ele para aumentar o drama na vida de Jairo. Ele para, ele começa a conversar com a mulher. Sabe por que Jesus conversou com a mulher? Para aumentar a fé de Jairo. Jairo já tinha fé suficiente, mas o processo que Jairo estava experimentando era um processo que estava fazendo com que ele crescesse, perseverasse. Muitas vezes, a resposta de Deus não vem de uma forma imediata para nós. Para uns vem de forma imediata, para outros não. Você vai ver cegos sendo curados aqui na Bíblia de 6 maneiras diferentes. Para um cego, Jesus cospe no chão e faz uma lama. Para os cegos que estão aqui narrados aqui, ele simplesmente fala e os olhos deles são abertos. Como foi ministrado aqui na abertura, o nosso Deus, ele é incontrolável. Nós não podemos pegar Deus e colocar Deus na nossa caixinha e dizer, é assim que Deus age.
é muita prepotência nossa. É muita arrogância de um homem que não consegue prescrutar o coração e a mente do Senhor, achar que pode, por meio do seu ensino, por meio da sua teologia, dizer assim: não, é assim que Deus age. Então nós vemos Jairo vendo a sua fé experimentada na demora. Qual que devia ser o coração de Jairo ao final dessa experiência? Se Jesus curou essa mulher, só dela tocar nele, realmente eu vim atrás do homem certo. Não é essa a expectativa? Se a mulher foi curada só de tocar, mesmo que a fé dela fosse uma fé imperfeita, mesmo que a fé dela fosse uma fé supersticiosa, quanto mais a ele. Então ele podia confiar. Só que o que acontece? Chega a notícia, e você vai ler isso lá em Marcos. Depois que a mulher é curada, chega a notícia de que sua filha realmente morreu. Aí Jesus diz algo para Jairo. Ele diz assim: não temas, crê somente. Você diz isso para você? Sabe, quem é o primeiro profeta? Sabe qual é o profeta mais importante que você tem na sua vida? É você mesmo. Eu sou o primeiro profeta na minha vida. A minha boca é a mais perto do meu ouvido. Diante dos imponderáveis da vida, diante das dificuldades da vida, eu tenho que chegar e dizer para mim mesmo: não temas, crê somente. Diante da situação que você está vivendo hoje, ou da situação que você pode vir a viver para frente, muitas vezes é bom você ter alguém para te ajudar, para caminhar com você. Nós já falamos disso. Mas o primeiro profeta é eu mesmo. Conhecendo a Bíblia, eu olho para a minha situação e não crê, mas crê somente. Crê somente. Crê somente. Quando Jesus diz isso para Jairo, está dizendo: Jairo, não olhe para as circunstâncias. O que ele diz para a mulher, para as pessoas quando chegam lá? Ela não está morta, ela está dormindo. Não olhe para as circunstâncias. Mas ele diz mais uma coisa: não se importe com o que as pessoas estão dizendo. Porque assim, quando veio a notícia ruim de que a filha tinha morrido, imediatamente Jesus disse: não temas, crê somente. Em outras palavras, não preste atenção no que as pessoas estão dizendo. Não preste atenção no julgamento que as pessoas estão dizendo. Crê somente, crê somente. E aí, Jairo vai para sua casa. Jesus manda todo mundo sair, vai na menina, impõe a mão sobre ela e ela revive. Aleluia. Imagina o privilégio, porque assim, quando nós lemos o apóstolo Paulo falando para que Efésios tivesse essa compreensão do poder de Deus, nós estamos vendo aqui uma situação onde aqueles discípulos estavam vendo o poder de Deus. E por isso eles foram tão ousados depois da ressurreição de Jesus. Depois dos milagres, ainda tem outros milagres. Vem o versículo que eu quero falar ao seu coração essa noite. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas. Duas coisas que nós não temos na nossa geração hoje, né? Não temos ninguém aflito, muito menos alguém exausto.
Nós vivemos uma geração de descansados. Eu te lembro agora que hoje é domingo, 19h30, e amanhã é segunda-feira. Se você não descansou no final de semana, amanhã já começa uma nova semana para você, se você começa a segunda-feira. Nós vivemos uma geração de pessoas aflitas e exaustas. Só que, se você prestar bem atenção no texto, existe uma categoria de pessoas que estão aflitas e exaustas hoje. São as pessoas que estão sem um pastor. Jesus olhava para toda aquela multidão e ele teve compaixão por elas. Ele sentiu a dor delas. E aí, olhando a dor delas, ele diz essa frase: elas estão aflitas e elas estão exaustas. Por que elas estão aflitas e por que elas estão exaustas? Porque elas não têm um pastor. Porque elas não têm pastoreio. Nós sabemos, olha só, nós sabemos que Jesus é o nosso supremo pastor. Jesus é o nosso supremo pastor. Ele é o pastor titular. Todas as igrejas, deveriam ter na sua constituição pastor titular, Jesus Cristo. Ele é o pastor de todas nós. Eu gosto de uma definição não me lembro agora, mas tem um pastor que diz assim, que os pastores, ministrando isso a pastor, os pastores, na verdade, eles são como irmãos mais velhos. Você compreendeu comigo? O pastor, ele não é um super-homem. Nós não somos super-homens, não existe super-pastor. Estamos na mesma condição que vocês. Somos como irmãos mais velhos que ajudam, apontam para o pastor verdadeiro. Mas a verdade é que nós, olhando para as cartas paulinas, nós percebemos que existem ofícios. Deus estabeleceu ofícios na sua igreja. Então, todo cristão, ele tem pelo menos 3 ofícios. Todo cristão, ele é pelo menos um sacerdote, ele é um profeta e ele é um rei. Sacerdote, profeta e rei. Todos os cristãos são. Mas Deus separou, dentre os cristãos, algumas pessoas que vão se dedicar exclusivamente ao pastoreio, exclusivamente a cuidar das pessoas. Então, hoje aqui na Betel, vou usar aqui nós como exemplo. Hoje, na Betel, o nosso desejo é que ninguém ande aflito ou exausto. Você pode dizer um amém? Só ouvi um amém. Meu irmão, você não tem por que andar aflito e exausto. Embora esse mundo esteja vivendo em meio à aflição e à exaustão. Você, como, primeiramente, ovelha do Supremo Pastor, você não poderia andar aflito e exausto. Existem momentos da nossa vida que são momentos mais desafiadores. São momentos aonde nós nos defrontamos com coisas que nos abatem, que nos amedrontam. Mas nem por isso nós andamos ou andaremos nesse tipo de aflição e exaustão. O que o apóstolo Paulo diz, escrevendo a carta aos Coríntios? Nós cantamos muito quando falamos, aquela canção da igreja. Eu posso estar
abatido, mas não esmagado. Como é que é? Coloca para mim lá. Eu não lembro muito. Vamos olhar para o texto bíblico que é mais fácil. É 1 Coríntios 4. Então, quando nós somos cristãos e temos um pastor, nós não andamos nesse nível de aflição. Nós não andamos nesse nível de exaustão. E o nosso desejo para você é que você seja pastoreado. Amém? Nosso desejo para você é que você não ande sozinho. O nosso desejo para você é que você, diante das adversidades da sua vida, você tenha um ombro amigo com quem caminhar, com quem dividir cargas. É isso que o texto bíblico diz para nós. O que Jesus diz logo em seguida? Ele fala assim, olha só, verso de número 37. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. No sentido de que cada vez mais precisamos de mais pastores. Amém? De cada vez mais precisamos de mais pessoas cuidando de pessoas. A seara é grande. Então nós temos que nos preocupar em orar por trabalhadores. Porque Deus vai mandar as pessoas. Amém? Deus vai mandar as pessoas. A seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Jesus se preocupa com você, ou como deu o título dessa mensagem, Jesus se importa com você. A gente viu vários exemplos de milagres acontecendo. Muitas vezes Deus se importa com a gente através da realização de um milagre, da realização de um grande feito. Mas muitas vezes Deus se mostra presente, mesmo quando o milagre não acontece. Quando o que você espera não acontece. E isso não quer dizer que Deus não se importa com você. Quando o leproso diz para Jesus, o Senhor quer, a vontade dele é, sim, eu quero. E muitas vezes nós oramos para Deus e Deus diz, sim, eu quero. Mas você não vai ser limpo. Eu estava esses dias, estou terminando de fazer um trabalho de conclusão de curso. Eu estava refletindo sobre o meu próprio chamado pastoral. E, olha só, como os irmãos sabem, muitos sabem, eu cresci sem pai. E um menino crescer sem pai é muito ruim. Eu aprendi a dirigir muito mais tarde com os meus primos. Eu aprendi a fazer muitas coisas muito mais tarde. Tem coisas que até hoje eu nunca aprendi, para falar a verdade, que eu não sei. Porque eu não tive um pai presente. Minha mãe sempre deu duro, mas eu não tinha o meu pai. E eu me lembro de muitas vezes orar para Deus por um pai. Deus, não podia tanto. E olha só, não foi assim oração de criança, oração de jovem já. Eu lembro que ele está na faculdade, vi os meus amigos todos ganhando presentes dos pais, um carro, uma moto, e eu chupando o dedo, porque não tinha ninguém para me abençoar. Se você não vê acontecer o milagre, o que você pensa? Deus não se importa comigo. Porque nós pensamos que
Deus só se importa conosco quando o que nós queremos é realizado. Mas eu quero te dizer essa noite, Deus tem todo o poder, Deus quer, e Deus se importa com você. Mas não necessariamente o que você quer vai acontecer. Eu não tive o meu pai. E eu tive uma resposta de Deus. A primeira resposta, eu tive várias respostas, né? A primeira resposta de Deus, Deus disse assim para mim: eu sou o seu pai. Pronto. Isso bastou por muito tempo. Pensando depois sobre o meu chamado pastoral, eu comecei a ler livros, a querer uma resposta, porque Deus não dizia para mim claramente, vai, seja pastor. Na verdade, eu olhava para a minha história e falei, Deus, eu é que não posso ser um pastor. Eu não sei de onde essas pessoas tiraram isso. Porque eu nunca tive um pai, eu não sei o que é ser cuidado. Aí, Deus me mostrou exatamente essa imagem que eu vou te dizer agora. Porque você não teve alguém para caminhar junto, você vai ser essa pessoa que vai caminhar junto com outros. Isso não quer dizer que Deus não se importou com a minha dor. Que Deus não se importou com a minha falta, com as coisas que eu tive falta. Isso é uma prova de que Deus tanto se importa comigo, mas também se importa com aquele que está do meu lado. E se importa com aquele que está do meu lado e o abençoa para mim dando falta. Você consegue entender isso? Por muitas vezes você é abençoado por alguém que Deus, para esse alguém, permitiu que não tivesse. Não são assim com os pais e os filhos? Quando Jairo estava esperando o milagre dele, Deus estava cuidando de uma outra pessoa que de repente não tivesse a mesma bagagem espiritual, mas era alguém querido para Deus. Eu queria que você essa noite entendesse que Deus se importa com você. E por vezes o milagre vai acontecer para você. Por vezes o milagre pode não acontecer para você. E as duas situações é Deus se importando com você. Mesmo Ele não fazendo. Quem é pai aqui e sabe o que é ser pai, não diz sim para tudo que o seu filho quer, sabe o que eu estou falando agora. Mas Deus tem uma segunda forma de se importar com você. Que é colocando trabalhadores na seara. E eu queria aqui, fugindo do protocolo rapidamente, mas eu queria orar por algumas pessoas. Eu queria chamar aqui os casais de diáconos, primeiros diáconos e depois os novos que estão em processo de preparação para a diaconia. Vem aqui na frente, rapidamente. Mas tem que ser bem rapidamente, que eu já quero começar a ceia. Olha só. O desejo de Deus é que você não ande sem pastoreio. Amém? Que você tenha alguém a quem recorrer. Além do próprio Deus. Então, se você precisa de alguma coisa, não ande como ovelha sem pastor. Amém, igreja? Presta atenção aqui. Não ande como ovelha sem pastor. Não ande como ovelha sem pastor. Não ande sem orientação, sem proteção, sem comunhão. E sabe qual que é a alegria que eu tenho? Que a gente ora para Deus mandar trabalhadores para a seara. E aqui estão um desses trabalhadores. Amém, igreja? Olha o tanto de trabalhadores que nós temos aqui. Pessoas que vão
que estão para nos auxiliar. Os diáconos não são, olha só, diáconos não são só aqueles que recebem você na recepção. Eles são homens e mulheres que entendem que a diaconia é servir também as mesas. É também orar por enfermos. É também fazer visitas. É também expulsar demônios. Amém? Olha para a cara de cada um deles aqui. Olha como nós somos abençoados. Aleluia. Olha quantas pessoas Deus mandou para a nossa seara. Quantos trabalhadores. Eu queria que você, mesmo assentado, fechasse os seus olhos. Nós vamos orar pela vida deles. É a primeira oração dessa noite. Vamos orar por cada um destes. Pai querido, aqui estão, ó Deus, cada um desses irmãos, servos do Senhor, que o Senhor tem enviado para essa seara, para que possa, ó Deus, bem cuidar do seu povo, cuidar daqueles, ó Deus, que são preciosos para Ti. Pai querido, que o Senhor possa abençoá-los cada vez mais com toda a sorte de bênçãos. Que a Tua graça, o Teu favor esteja sobre eles. Que possam, ó Deus, a cada dia, diante de cada situação que se apresenta diante deles, ó Pai, ó Deus, se mostrar fortes e corajosos, ousados no Senhor, conhecedores do poder que vem de Ti, sabendo, ó Pai, que fomos chamados para um grande ministério, que é de ir e cuidar das Suas ovelhas. As ovelhas são do Senhor, nós somos apenas cooperadores neste trabalho, por isso Te pedimos, por isso Te rogamos, da Tua bênção sobre cada um destes homens e mulheres de Deus, que a Tua graça esteja sobre eles, que o Teu favor esteja sobre eles, que eles possam ir, ó Pai, orar por enfermos e ver, ó Deus, as curas, possam ir expulsar os espíritos malignos, possam ir, ó Deus, e levar a palavra que traz consolo, conforto a cada coração, ó Pai. Te apresentamos a cada um desses irmãos, preciosos para nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém? Olha quantos vocês têm para poder não andar aflito e exausto por aí, amém? Enquanto vocês sentam, glória a Deus, obrigado pela vida de vocês. Não há então por que nós andarmos aflitos e exaustos. Só anda aflito e exausto ovelha que não tem pastor, que não se abre, que não procura ajuda. Acho que nem precisa. Já vou fazer mais uma oração. Que não busca ajuda, que não se abre. Nós precisamos cuidar uns dos outros. Mas boa parte desse trabalho é feito pelas próprias ovelhas que procuram, que buscam ajuda, que buscam pedido de socorro. Nós vimos, do mês de setembro, que é feito aí um trabalho, o Setembro Amarelo, que é prevenção a suicídio por depressão. Só que, dentro da igreja, você precisa dar o primeiro passo. Você precisa buscar ajuda. Você não pode ficar quieto. Você não pode ficar diante da situação que você está passando, sofrendo sozinho. Amém, igreja? E eu queria chamar mais um grupo de pastores aqui. Eu queria chamar aqui todos os líderes de PG. Vem aqui na frente, eu quero orar por você também. Você que lidera um PG. Eu quero abençoar a sua vida também. Olha só, irmãos. Enquanto eles sobem, olhe para mim. Não olhe para eles não. Olhe para mim. O líder de PG também é essa pessoa, assim como os diáconos servem mais aqui no prédio. Mas os líderes de PG servem nas casas. Você pode contar com um líder de PG. Ele o líder é o casal, tá? O Gilza. Você pode contar com o apoio deles. Eles são trabalhadores dessa seara. Amém? A seara é grande,
Mas graças a Deus nós estamos tendo bastante trabalhadores. Olha que bênção que nós temos. Estão todos aqui, não? É o Wanderson, José. Eles estão trabalhando no cachorro-quente. A gente vai orar por eles lá. Sobre o Wanderson aqui, a gente ora por eles lá. Então, quando você olha para os líderes de PG, eles são esses trabalhadores na seara também. Essas pessoas que Deus colocou na sua vida para que você não ande nem aflito nem exausto. Às vezes você fala assim, Deus não se importa comigo. Mas será que Deus não se importa com você? Dando a quantidade de irmãos que nós temos para cuidar uns dos outros. Nossa igreja é uma bênção. Nossa igreja é uma bênção. Eu falo isso, né? Tivemos aqui os diáconos, agora todos esses líderes de PG. Nós temos tanta gente boa que pode sentar com você, pode conversar, pode te dar uma palavra de ânimo. E se precisar de ajuda, nós vamos ajudar, socorrer. Mas nós precisamos entender que não há espaço para dentro da seara do Senhor, dentro do arraial do Senhor, nós andarmos aflitos e exaustos. Vamos orar por eles então? Pai querido, está aqui, ó Deus, este grupo de irmãos preciosos, ó Deus, para a tua igreja, também para ti, ó Deus. Que a tua graça, o teu favor, ó Pai, esteja sobre cada um deles. Que ao ministrarem, que ao aconselharem, que ao estarem, ó Deus, com cada irmão, possam, ó Deus, ser iluminados por ti, abençoados, agraciados pela sabedoria que vem do Senhor. Pai querido, os instrui, ó Deus, na sua obra, os capacite cada vez mais, ó Deus, os direcione, ó Pai, para que possam bem cuidar do seu rebanho, cada vez com mais compaixão por cada um, com mais amor por cada um, que possamos, ó Deus, juntos, cuidar de todos aqueles que o Senhor tem colocado aos nossos cuidados. Ó Pai, nosso desejo é que ninguém ande desgarrado, que ninguém ande sem cuidado, sem um pastoreio do Senhor, que a Tua graça esteja sobre eles, que eles possam ver, ó Pai, a mão do Senhor em cada reunião do PG, que eles possam ver a mão do Senhor, ó Pai, em cada intervenção que fizerem, que eles possam ver os milagres, que eles possam ver, ó Pai, a Tua presença atuando, ó Deus. És o Senhor da seara, nós somos apenas os Seus cooperadores. Pai querido, rogamos pelo Teu poder, ó Pai, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Queria encerrar, eu queria que você se colocasse em pé. Há um terceiro ponto que nós percebemos que Deus se importa conosco. Deus se importa com você. E esse terceiro ponto, nós nos lembramos dele todos os domingos, todos os primeiros domingos do mês, quando nós fazemos a ceia do Senhor. Quando nós tomamos a ceia do Senhor, nós nos lembramos de que Deus se importa conosco. Amém? Glória a Deus. O que é a ceia do Senhor? A ceia do Senhor é a representação do amor de Deus para conosco. Ele não teve só compaixão de você porque você estava aflito e exausto. Ele teve compaixão de você porque você estava perecendo e estava indo para o inferno. O amor de Deus, como já foi ministrado aqui essa noite, ele foi provado na cruz. Quando você toma o pedaço de pão, quando você toma o suco da uva, não há como você não se lembrar do grande amor de Deus pela sua vida. Não há como você questionar se Deus realmente se importa com você.
Essa aqui é a prova maior. Deus se importa com cada um de nós, se importa tanto que o que é mais precioso para Ele, a vida do seu filho, foi entregue no madeiro por nosso lugar, para pagar uma dívida que era nossa. Essa é a maior prova de amor. Essa é a maior prova de que Deus se importa com você. E ainda que o milagre não aconteça na sua vida, ainda que, e só um parênteses bem grande aqui, uma aspas bem grande, ainda que você ande sozinho, você olha para isso aqui e você tem que chegar à conclusão: Deus se importa comigo. E por isso o apóstolo Paulo, diante de todas as coisas que ele passou, ele conseguia, mesmo diante da adversidade, mesmo diante das tribulações, ele conseguia olhar, ele conseguia ver o amor de Deus, apesar de todas essas coisas. Nós precisamos olhar para Jesus. Eu queria convidar você, nós vamos sair agora, enquanto o louvor ministra uma canção, nós vamos entregar para você o pão e o suco da uva. A expressão máxima de que o Deus Todo-Poderoso se importa com você. E ainda que a sua vida aqui nessa terra não seja a melhor das vidas que você imaginava na sua mente, ainda que isso não aconteça, você tem a possibilidade de encostar sua cabeça no travesseiro e dizer: o meu Deus me ama e se importa comigo. Não são as circunstâncias que vão ditar isso. Não é se o milagre acontece, não é se o milagre não acontece. Não é se eu estou junto com as pessoas, não é se eu estou sozinho. Deus me ama, porque você um dia foi alcançado por Ele, porque um dia você foi resgatado do lamaçal de pecado. E se você está aqui essa noite, não entregou a sua vida para Jesus, o primeiro passo não é a ceia do Senhor. O primeiro passo é entregar a sua vida a esse Jesus. Se você ainda não passou pela experiência do batismo, espere um pouco para ceiar. Mas saiba que isso aqui já significa que você foi alcançado por Ele, se você entregar a sua vida hoje mesmo. Aleluia. Não espere para amanhã, não espere para um outro momento. Hoje você pode entregar a sua vida para Jesus, reconhecê-lo como Senhor e Salvador, e pode ter uma nova vida. Jesus se importa com você, tanto é que Ele morreu numa cruz por você. A morte de Jesus na cruz, ela apaga todas as suas transgressões. Aquilo que te levava para o inferno é anulado na cruz. Qual é o pagamento que você faz por isso? Se arrepende dos seus pecados, entregue-se a Jesus e vive para Ele. Se você já foi batizado, se você já tem essa experiência, quando você recebeu os elementos da ceia, medite no amor de Deus por você. Ele se importa com você. E Ele se fez, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 5, 21, Ele se fez pecado para que você se tornasse justiça de Deus. Amém? Vamos entregar os elementos da ceia. Faça a sua oração, cante ao Senhor.